Virtual News. Virtual News. TSE retoma julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Saiba o que já ocorreu. Vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta sexta-feira, no dia 30, o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, com a expectativa de conclusão. Até o momento já foram dados 3 votos pela condenação e um contrário. Faltam os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Nunes Marques. Caso apenas um deles vote pela condenação, já haverá maioria. Os ministros analisam se Bolsonaro cometeu abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação em uma reunião com embaixadores em julho do ano passado. Na ocasião, então, o presidente realizou ataques sem provas ao sistema eleitoral. A ação foi apresentada pelo PDT. Esta será a 4ª sessão dedicada ao julgamento. Inicialmente, a previsão era que o caso fosse concluído na quinta-feira, após 3 sessões. Entretanto, o tempo não foi suficiente e será utilizada a sessão desta sexta-feira, originalmente destinada ao encerramento do semestre. Na próxima semana, será iniciado o recesso do Judiciário. O julgamento está marcado para as 12 horas. A primeira a votar nesta sexta-feira será a ministra Carmen Lúcia, seguida por Nunes Marques e, por fim, por Alexandre de Moraes, que é presidente da Corte. Está se esticando esse elástico. Mas a gente sabe que isso já está desenhado, né, Márcio? Na verdade, a gente já sabe qual é a decisão desses juízes. Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem um juiz que votou contra a inegibilidade do ex-presidente, a gente abre margem para as discussões para que os juízes possam vir e reiterar ou, de repente, questionar, e aí esse julgamento, de repente, nem dure 8 anos, esse processo de inegibilidade. Inegibilidade, né? Quer dizer, aí o Bolsonaro fica fora da política, aí vamos ver quem é que vai tentar segurar esse legado, né, enquanto ele está fora da política. Sim, e ele tem, eu acredito muito, tem muita gente aí que possa segurar esse legado dele, talvez a própria esposa dele está se colocando. Na verdade, é aquela coisa, né? A gente já sabia que isso ia acontecer desde quando surgiu essa possibilidade desse julgamento. O Bolsonaro está revoltado, mas ele está realmente mais discreto. Teve algumas falas esses dias nas redes sociais, mas a gente sabe que eu estava vendo alguma coisa, eu não me atentei muito a essa informação que eu tive esses dias em relação à inegibilidade de 8 anos, que até lá muita coisa pode acontecer. E a partir do momento que a gente tem um desses ministros votando contra essa inegibilidade, isso pode ser margem para que os advogados do próprio ex-presidente possam recorrer e, de repente, diminuir esse processo. Então, de repente, eu acho engraçado essa nossa dança, né? Está se observando as eleições de 2024, as eleições do ano que vem, que é lógico, as eleições em que a base do país começa a ter força para pleitear. Está se observando as eleições de 2026. 2026. Quer dizer, todo esse período, e lógico, o presidente Jair Bolsonaro teve dificuldades em lidar com a presidência. Óbvio. Né? Muito se fala que, na verdade, a eleição não foi o PT que ganhou, foi o Bolsonaro que perdeu. Né? Há uma discussão muito grande nesse sentido, em que estava tudo certo para a vitória dele, mas, pelos erros cometidos na presidência, isso levou com que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumisse o poder e a maioria observasse ele como uma pessoa capacitada para conduzir o país. Então essa é a discussão. Só que agora Bolsonaro enfrenta toda essa situação dos seus atos durante o governo, que chegam agora à condição de análise jurídica, né? A votação das suas ações, né? E a justiça acaba sendo exercida aí. É extremismo, não é extremismo, foi feito, não foi feito, aí cabe as instituições julgar, porque a gente vai ficar acompanhando. É aquela coisa, o poder da caneta, né? São eles que estão sentados na cadeira, são eles que têm o poder da caneta para julgar. E essa inegibilidade, que foram vários fatores que levaram, claro, foram várias ações do ex-presidente que levaram a essa situação, mas uma em principal foi o fato dos ministros, dos embaixadores dos países ele ter convocado os embaixadores, né, para uma reunião e aí ter questionado o nosso sistema eleitoral. E aí eu acho que o que
o que pegou muito foi isso. E ele acabou ficando à deriva, né? Porque todos os aliados dele nessa situação, não sei se vocês souberam, mas todos os aliados dele que deporam em relação a essa reunião acabaram falando que a responsabilidade é toda dele, que ele que decidiu fazer. Então, assim, ele acabou ficando, ele se viu sozinho, achando que tinha tantos aliados. Mas, enfim, só para lembrar que esse foi um ponto principal e primordial nessa decisão de inegibilidade e de julgamento. Vamos aguardar se vai concluir hoje mesmo ou se isso vai se estender e vai seguir, hein? Eu não sei. Eu acho que sim, porque... Porque na verdade, o excesso já há uma situação que vai desgastando, né? Vai se estendendo e vai desgastando, né? Então, vamos aguardar. Eu acho que vai ter... É porque, na verdade, o que é moroso é a leitura dos relatórios, né, das decisões, que são... Se alguém pedir vistas, um abraço. Entendeu? Aí é isso que é o problema, isso demora. Mas eu acho que pode ser que role até o final de semana, mas eu duvido que vai se estender até a semana que vem. Eu não sei não. Eu não ministros. coloco todos os ovos numa cesta só, porque... Claro, 10h27, na segunda-feira a gente fala a respeito. Pode ser. STF mantém suspensão de decretos de Bolsonaro sobre armas. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão dos decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que alteram o limite da compra de munição por pessoas autorizadas a portar armas de fogo. Suspensas desde setembro do ano passado, as normas foram julgadas definitivamente em sessão virtual da Corte. A votação terminou na sexta-feira, dia 30. Com a confirmação da decisão, a limitação da quantidade de munição deve ser garantida apenas na quantidade necessária para a segurança dos cidadãos. O Poder Executivo não pode criar novas situações de necessidade que não estão previstas em lei, e a compra das armas de um uso restrito só pode ser autorizada para a segurança pública ou defesa nacional, e não com base no interesse pessoal do cidadão. A maioria dos ministros seguiu o voto proferido pelo relator, ministro Edson Fachin. Também votaram sobre a questão os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. A suspensão dos decretos foi motivada pelas ações protocoladas pelos partidos PT e PSB e tratam dos decretos 9.846 de 2019 e 9.845 de 2019, além da Portaria Interministerial 1634 de 22 de abril de 2020, norma sobre o limite da compra de munição por pessoas autorizadas a portar arma de fogo. Aí a decisão do STF, então, na questão que voga sobre as munições, nada além do que é concebido como normal, né? Tem um limite para a compra. E é claro, um país municiado, um cidadão municiado, o risco de violência também aumenta. Porém, nós queremos chamar a atenção também para a questão do porte ilegal de armas e principalmente, né, o contrabando de armas. Afinal de contas, o cidadão de bem não porta armas, mas o criminoso sempre está portando a sua. E isso aí dificulta essa questão da segurança, né? Ser abordado aí não é nada fácil para quem já sofreu isso na pele, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, a questão da segurança pública parte também dessa questão do cidadão, mas principalmente no rigor da lei e no combate ao crime organizado. Bolsonaro deve se reunir com cúpula do PL para acalmar clima após discussão no WhatsApp. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve se reunir nos próximos dias com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e com o líder do partido na Câmara dos Deputados, Altineu Cortes, para apaziguar os ânimos dos integrantes da legenda que discutiram no grupo do WhatsApp após a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. A data exata do encontro ainda será definida. O maior partido na Câmara dos Deputados, com 99 integrantes, o PL votou majoritariamente contra a reforma tributária, mas 20 deputados votaram sim pela proposta, que será analisada pelo Senado a partir do segundo semestre deste ano. Passada a votação do tema, os deputados discutiram por mensagem. O desentendimento começou após o deputado federal Vinícius Gurgel ter explicado os motivos que levaram a votar a favor do texto. Na sequência, o bate-boca começou e os parlamentares filiados ao PL discutiram duramente. É a questão de se votar em bloco, né? Fechou-se a questão em bloco, se votou em bloco. 20 deputados votaram contrário à determinação do partido, lógico, cada deputado tem entendimento do seu voto, mas a condição partidária é necessária. Afinal de contas, todos se elegem devido ao quociente eleitoral, ou seja, a soma dos votos de todos que participaram lá do pleito
que foram candidatos no pleito, e somar os votos para que alguns fossem eleitos. 99 deputados, não dá para ficar batendo cabeça, né? E 20 deputados são quase 20% do número da bancada do PL, o que preocupa, já que o PL está tentando se posicionar como oposição ao governo Lula, há de se observar também que a oposição sistêmica por oposição não é inteligência, né? Afinal de contas, tem que se observar não a situação do partido, e sim a condição do eleitor. Não está lá para fazer a sua vontade, está lá para fazer a vontade e o melhor para a maioria dos brasileiros. PGR esclarece pedido de dados sobre seguidores de Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República esclareceu ontem o pedido feito ao Supremo Tribunal Federal de acesso aos dados de identificação dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. O órgão esclarece que as pessoas não estão sendo investigadas nem terão seus dados expostos. O objetivo do pedido é obter informações que permitam avaliar o conteúdo e a dimensão alcançada pelas publicações do ex-presidente em relação aos fatos ocorridos em 8 de janeiro nas redes sociais, escreveu o órgão. O subprocurador também reiterou que a investigação envolve apenas o ex-presidente Bolsonaro. Santos lembrou que os seguidores são pessoas que acompanham as redes sociais de Bolsonaro, por serem admiradores, por curiosidade ou motivação profissional. Impõe-se dimensionar o impacto das publicações e o respectivo alcance. Jamais irá investigar milhões de pessoas. Seria até impossível fazer isso, concluiu. Bolsonaro foi incluído na investigação após publicar no dia 10 de janeiro um vídeo que questionava a legitimidade e o resultado das eleições de 2022. A postagem foi apagada após a repercussão do caso, mas Moraes determinou que as plataformas preservem o material. Denise, é assim, são todo mundo. Agora ela disse que não é bem isso, só quer entender o alcance. Alcance é uma coisa, seguidores é outra. Sim. A meu sentir, é mais um pedido muito mal formulado pelo Ministério Público Federal, bem mal formulado e bem mal fundamentado. Se assim não fosse, não teria que vir a público, soltar uma nota e tentar esclarecer o que não tem esclarecimento, né? Justificar o injustificável. Porque, veja, como medir essas métricas e o alcance, isso já é possível. A plataforma fornece isso, né? É possível que se tenha essas métricas através da tecnologia. Sim, a internet dá essa exatamente. condição. Onde foi esse alcance? Isso é muito fácil. Todos sem que se tenha esse pedido absurdo de obter dados e não se sabe quem são os seguidores. Quem são os seguidores não interessa. Eu acho que nós estamos transitando por um caminho muito ruim, muito ruim. Eu me lembro de uma decisão da ministra Carmen Lúcia durante as eleições, e a declaração dela foi assim: é censura, mas já que estamos nas eleições, eu vou abrir essa exceção aqui por um tempo determinado, né? Então, vamos passar aqui, é uma censura, ela disse, é censura, mas eu vou passar por um tempo determinado, deixar por um tempo determinado até que se acabem as eleições. As eleições já terminaram e o que nós vemos é totalmente ao contrário, não é? E então, o que me parece é que a conduta do joga a rede e ver o que vem está em voga. Você disseste bem, pedidos que tem que vir a público serem esclarecidos, né? Vem agora a público esclarecer que o pedido não se trata de todo mundo. Se trata de... Peraí. Aí eu chamo a atenção para a questão dos veículos de comunicação, da importância dos veículos, da liberdade de imprensa, dos veículos de comunicação, do que representa a internet, o maior veículo de comunicação atualmente no país, que derrubou os monopólios. Derrubou os monopólios, informou. Tudo vem a público. Tem fake news? Tem desinformação? Tem. Mas repito o que já disse aqui. As pessoas são capazes de fazer esse juízo de valor e você só combate a desinformação com mais informação. Se você começa a tolher, né, a querer que as pessoas determinar quem segue o quê, quem pode seguir. Eu, por exemplo, sigo o presidente Jair Bolsonaro,
o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lula, sigo o ex-presidente Trump, sigo o presidente Biden, porque é o que eu sigo várias mídias, de esquerda, de direita, mais ao centro, a Jovem Pan, Globo News, do jogo, e é bom que seja assim, né? Que você se informe por todas as mídias. Então, me parece que o Ministério Público não acertou nessa decisão, e deixando claro aqui que esse tipo de expediente que o STF tem usado é vedado pela Constituição, mas ultimamente isso está sendo um mero detalhe, né? Essa coisa de, vamos jogar a rede, vamos investigar, vamos quebrar sigilo de todo mundo, o que vier veio. Qual o interesse, né? Qual é o interesse? O que estão buscando? Qual a informação que está faltando? Sim, o que precisam desse subterfúgio para obter? Que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, né? Isso não é possível aqui. Seria interessante o pessoal marcar bem as situações que estão acontecendo para que em outros momentos possam ter o mesmo peso e a mesma medida. O mesmo peso e a mesma medida. Gilmar Mendes, falando na crítica contra a Dallagnol, falou do que uma vara em Curitiba não poderia receber os 5 bilhões de reais, né? Sim. Peraí, mas esses 5 bilhões de reais foi o dinheiro que retornou da corrupção. Exato. Ou corrupção, então, a Lava Jato, quer dizer, vamos começar a discutir tudo isso de novo. Justiça arquiva ação de Maria do Rosário contra Jair Bolsonaro. A Justiça do Distrito Federal decidiu ontem arquivar a ação penal na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro era réu por insultos contra a deputada federal Maria do Rosário. Na decisão, o juiz Francisco Antônio Alves de Oliveira verificou que, de acordo com a legislação penal, os crimes de calúnia e injúria imputados ao ex-presidente prescreveram, tendo em vista a data do recebimento da queixa, o período em que o processo permaneceu suspenso, o correspondente prazo prescricional e a pena máxima combinada no caso, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez que os transcorridos mais de 3 anos sem que tenham ocorrido outras causas de interrupção e suspensão, escreveu o magistrado. No dia 9 de dezembro de 2014, em discurso ao plenário da Câmara de Deputados, Bolsonaro disse que não só estruparia Maria do Rosário porque ela não merecia, em uma crítica à aparência da colega do parlamento. No dia seguinte, o então parlamentar repetiu a declaração em entrevista ao jornal Zero Hora. Posteriormente, a deputada processou Bolsonaro. O ex-presidente passou a responder às acusações no Supremo Tribunal Federal, mas o processo foi suspenso após ele assumir a presidência da República em 2019. Com o fim do mandato do foro privilegiado, o Supremo determinou que o caso voltasse a tramitar na primeira instância na Justiça do DF. A defesa de Bolsonaro alegou que o embate entre Maria do Rosário e Bolsonaro ocorreu dentro do Congresso e deveria ser protegido pela regra constitucional de imunidade parlamentar que impede a imputação criminal contra suas declarações. Alex, prazo. O que dá pra gente falar sobre isso? É o que tá na lei, né? Se não sair, não tiver uma decisão dentro desses 3 anos aí... 3 anos, são essas nuances, digamos assim, que me chamam a atenção. 3 anos suspende, você não vira presidente da República e não responde por isso. Depois que ele passou de presidente da República, o prazo não retoma, ele continua. Quer dizer, não há certos detalhes na lei não precisavam ser analisados de uma forma melhor, ser adaptados a uma condição de igualdade? Sim. O benefício da presidência, vou dizer assim. Então, todas as nossas leis precisam de algumas atualizações, né? A gente tem visto algumas atualizações boas, algumas ruins. Esses dias eu estava comentando, fui fazer uma compra numa loja e aí eu ainda comentei que a única que sofreu muito pouca alteração ultimamente, mas por não ter tanta necessidade de alteração, é o Código de Defesa do Consumidor, né? Está sempre atual, né? Tá sempre... É impressionante, ele já foi feito com um grau de evolução que você vê pouca coisa sendo acrescentada a ele, porque ele já vinha bem completo. Agora, a última reforma trabalhista que a gente teve, que foi a de 2017, rapaz, está caindo tudo. Estão derrubando todos os pontos. O último ponto que derrubaram agora foi a questão da jornada do motorista, que a jornada do motorista... Entende? Aquela situação toda tinha que ter aquela parada, não pode... Então, era considerado que assim, o motorista, se ele pega o caminhão agora, 5 horas da manhã, na empresa.
E aí ele chega, ele fica esperando das 5 da manhã até as 9 horas da manhã para carregar. A jornada de trabalho dele só começa às 9, não começa às 5. Né? Porque a lei fala que é isso aí. A anterior falava, ó, seguinte, das 5 às 9, ele está à espera, ele recebe 30%. Né? Um adicional de 30% pela espera. Se ele trabalhar, se ele ficar dirigindo por 5 horas e ele ficar 25 horas à disposição da empresa, ele não tem isso tudo de hora extra. Ele não tinha, né, isso tudo de hora extra. Ele tinha isso de hora à disposição. E aí é que entrava o problema. Porque passando da 30ª hora, a convenção coletiva fala que ele tem direito a 70 ou 75%, se não me engano, de acréscimo. Mas se for à disposição, ele só tem direito a 30%. Então há uma conflitância. Aí o Supremo agora, umas coisa de 20 dias, considerou inconstitucional isso daí. E aí, a partir dessa decisão do Supremo, você tem essa retomada da lógica. Se ele está à disposição da empresa, é hora extra. Ele está funcionando. Né? Período normal, está normal. Passou daquele período. O controle de jornada que as empresas adotaram agora tem um auto-track, um negócio assim, que se o caminhão estiver parado, ele aponta lá, tempo parado. Mas você não consegue dizer se o tempo parado é para carga ou descarga, parado no trânsito. Teve um acidente na estrada, ficou 4 horas parado, o motorista não está trabalhando. Mas me chama a atenção essa situação de que, pegando esse caso do presidente, das lacunas da lei, ou então dessa má formatação, o motorista ele é responsável por um bem que vale muito dinheiro. Ele é responsável pela operação de um equipamento que pode causar um estrago enorme. E na verdade, eles não valorizam o tempo que ele está sob responsabilidade desse bem. Quer dizer, é difícil, né? Eu acabei chamando a atenção para essa coisa do motorista sem querer e lembrei agora. Hoje é o dia do padroeiro dos motoristas. Sim, São Cristóvão. São Cristóvão, então deixar os parabéns para todos os motoristas aí. Tá aí, parabéns aí para os operadores do volante, né? É muito importante, é uma função muito importante. Os operadores do direito observem aí a valorização e os direitos dos operadores do volante. Exatamente, é essencial. 18 que rola e o coração que chora, assim que chama. Agora, eram 18, né? Agora são 36. Eu não sei, bitrem, tritrem, vai embora. E no caso do Bolsonaro, acabou, né? Acabou. Encerrou o assunto, radical. É bom que tenha acabado dessa forma dele. Sim, lógico, nunca é bom que acabe, né, com prescrição. Mas um pouco para o pessoal também, para o eleitor do próprio Bolsonaro, acabar com aquela mania de perseguição que, usaram a prescrição para o Lula, mas e se fosse o Bolsonaro? Usaram também. Aplicou assim, a prescrição. Aplicou a prescrição, a lei é para todo mundo, não é para um só. Né? Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então tá batendo no Chico, batendo no Francisco. Infelizmente a gente observa aí que essas prescrições acabam prejudicando muito, mas tudo bem, né? 10h35, a vida que segue, é a regra do jogo, né? A regra do jogo é essa, gente. A regra do jogo só tem que jogar. Ou muda a regra ou mantém o jogo. CPMI vai apurar vazamento de dados de Mauro Cid e Bolsonaro. O presidente da CPMI de 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, determinou a investigação sobre o conteúdo e o vazamento de informações bancárias do tenente-coronel Mauro Cid e ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração deve esclarecer se o relatório da inteligência financeira enviado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF extrapolou o requerimento aprovado pela comissão e quem foi o responsável pela divulgação indevida dos dados à imprensa. Vamos voltar aqui no tempo. Palocci, lembra aquela questão do Palocci, que tinha uma denúncia contra um indivíduo, Perfeito. Foi lá e acabaram acessando os dados bancários da pessoa sem autorização. Sem autorização. Foi crime. Crime. A divulgação também Crime. é crime. O artigo é o 325 do Código Penal, inclusive. Então lembra aquela situação do Palocci, tudo que na Caixa que foram lá revirar a conta do indivíduo que tinha recebido um valor, até deu um problema enorme de família,
porque está recebendo o dinheiro de um pai, e o pai era pai, mas não tinha informado a família que era pai. Quer dizer, uma loucura. Uma loucura. Isso. Mas deu pano para manga para o Palocci. Agora aqui é a mesma medida, É a mesma né? coisa, extrapola e é ilegal. Ponto final. Ah, mas é o Bolsonaro. Não interessa. Pode ser o Papa, é ilegal. Pode ser o Papa, é ilegal e extrapola. Por quê? Vou esclarecer aqui. O Mauro Cid era o ajudante de ordens do, então, à época, presidente Bolsonaro, tinha procurações, enfim, ordens de pagamento, realizava todos os pagamentos do presidente, da primeira-dama, o que é natural. Ele era o ajudante de ordens e secretário. Pois muito bem, o que foi pedido foi as movimentações financeiras enquanto o Mauro Cid exercia essa função. Então, o requerimento foi claro, que fosse apontado as operações financeiras durante o período X a X. Quem foi lá na hora de solicitar as informações extrapolou. O período não foi só até o período requerido e autorizado, né? Além disso, não foi levantado só essas operações financeiras do Mauro Cid. Foram levantadas também as operações financeiras e a quebra de sigilo bancário do Bolsonaro. Foi onde apareceu a doação dos PIX que fizeram para ele, não é? Essa que foi a verdade. E isso não era objeto do requerimento, tampouco é objeto da CPMI do 8 de janeiro. Extrapolou, sim, e vazou, foi ilegal, né? Sim. Lembra e dos vazou, vídeos que nós que é falamos pior. há pouco? Não, está correndo em sigilo, não pode? Essa questão também. Independente de ser Cid, Bolsonaro, Sim. podia ser quem não quer que interessa, seja. tem que ser respeitado e acabou, porque senão nós vamos criar um ordenamento jurídico paralelo, é o que nós estamos vendo. Coisas paralelas, a lei é assim, mas vamos fazer desse jeito. Agora, e se você começa a extrapolar e admitir coisas ilegais, acaba virando regra. Vai mostrar e vai chegar o nome de alguém que fez essa questão. Espero que sim. E com certeza nós vamos estar falando a respeito disso aqui em breve. Sim.